Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar para vocês os 12 livros que eu gostaria de ler em 2021. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque é aquele vídeo que a gente escolhe livros que está muito a fim de ler, e é exatamente o que eu fiz aqui. Eu escolhi 12 livros que eu gostaria muito de ler por agora. Não sei se esse gosto vai mudar ao longo do ano de 2021. Então, como sempre, eu vou me deixar livre para, se eu não tiver muito a fim de ler, eu deixar de lado essa meta. Ela não vai ser tão fixa assim. Mas até agora, nos anos que eu fiz, eu disse que eu poderia não cumprir as metas e eu tenho conseguido cumprir. Então vamos ver o que 2021 nos reserva. Lá no meu Instagram, @redemunhando, eu postei nos stories uma foto com essa pilha dos 12 livros que eu gostaria de ler em 2021, mas sem mostrar os títulos ou as capas. Eu postei só o corte do livro, igual eu mostrei aqui pra vocês na entrada, e pedi pro pessoal adivinhar se eles sabiam algum dos livros que estavam ali, e depois estava muito difícil, né, adivinhar o livro específico. Então depois eu abri uma caixinha para o pessoal falar qual editora eles achavam que eu ia ler em 2021, nesses 12 livros, ou qual autor, qual autora. E aí teve bastantes acertos. Eu vou comentando com vocês aqui ao longo do vídeo, tá? Vou mostrar os livros, não tem ordem específica, tá completamente aleatório. Primeiro que eu separei para ler em 2021 foi Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, o primeiro livro publicado por ela, editora Malê. Esse aqui teve gente que acertou a autora e teve gente que acertou a editora. Eu não sei muito bem do que se trata, mas eu amo Conceição Evaristo, a escrita dela. Gostei muito de Becos da Memória, Olhos d'Água, então tenho grandes expectativas para Ponciá Vicêncio. Mais um que eu separei para 2021 é uma autora que eu não leio há algum tempo, não leio há alguns anos já, mas que escreveu um livro que virou meu favorito da vida, é a Lígia Fagundes Telles. Eu escolhi mais um livro de contos, o livro dela favorito para mim é o Antes do Baile Verde, e eu escolhi o Seminário dos Ratos, espero que seja tão bom quanto o Antes do Baile Verde. Esse aqui pela editora Companhia das Letras. Teve bastante gente que falou editora Companhia das Letras também, mas ninguém acertou a autora dessa vez. A Companhia das Letras é fácil vocês saberem que vai ter, né? É uma editora que tem títulos que eu gosto muito. Vocês estão vendo que nessas metas para o ano seguinte, eu procuro deixar alguns livros variados, de gêneros variados, de tamanhos variados, para combinar com o meu momento, a depender da época do ano. Então já mostrei para vocês um de contos e um de um romance, né, ou uma novela, porque ele é menorzinho. Esse aqui é ficção científica, É Difícil Ser Deus, do Arkady e do Boris Strugatsky, pela Rádio Londres. É uma ficção científica meio que histórica também, ao mesmo tempo. E eu tô com muita vontade de ler esse livro agora, no fim do ano de 2020. Espero que em 2021 essa vontade se mantenha. Quem sabe eu leio logo no começo do ano. Separei um de filosofia, na verdade acho que tem a ver com história da filosofia, que é A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferry, pela editora Objetiva. Já li outro do Luc Ferry, chamado A Mais Bela História da Filosofia, que eu gostei muito, e eu queria ler um pouco mais sobre mitologia. Eu já comentei aqui com vocês que é um tema que eu tenho um pouco de dificuldade. Apesar de gostar muito, eu tenho uma dificuldade de elaborar aulas a respeito desse assunto, porque eu acho que a aula fica um pouco seca, sabe? A aula fica um pouco objetiva demais, e eu gostaria de envolver os alunos com a mitologia, porque eu sei que é um tema que eles gostam muito. Então quero ver se esse livro me ajuda nesse quesito. Provavelmente vai ser um dos primeiros que eu vou ler, porque é um dos primeiros temas que eu trato nas aulas de filosofia. Como o ano letivo começa no final de janeiro, eu vou ver se eu consigo ler antes disso. Separei o meu velho de guerra, José Saramago. Vocês sabem que eu tenho um projeto aqui no canal chamado Todo Saramago, em que eu pretendo ler toda a obra de ficção dele, começando pelos romances, na ordem de publicação. E o próximo da lista é O Ano da Morte de Ricardo Reis, pela Companhia das Letras. Teve gente que acertou o autor também, embora esse não fosse nada difícil, né? Sei que é um livro que vai ter a ver com o Ricardo Reis, esse heterônimo do Fernando Pessoa,
mas não sei muito bem o que esperar. E ele é grandinho. Eu tenho vontade, na verdade, de estudar um pouquinho sobre o Ricardo Reis antes de ler esse livro. Vamos ver se vai dar tempo. Também separei um que acertaram a editora lá no Instagram, editora Malê, Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Eu gostei muito do outro livro que eu li dessa autora, que foi O Crime no Cais do Valongo, e esse aqui parece que vai contar a história de uma família pelo ramo feminino, então pela parte da mãe, mas eu não sei qual vai ser o arco narrativo, o arco temporal, nem o arco geográfico escolhido pela Eliana Alves Cruz. Eu fui mesmo pela autora, que eu gostei muito do primeiro livro que eu li dela. Escolhi um que eu nunca ouvi alguém falar a respeito, mas eu comprei no fim do ano de 2020 e me instigou bastante. O livro Sistema Nervoso, da Lina Meruane, pela editora Todavia. A autora é chilena e também é um drama familiar que vai mesclar o tema no qual a protagonista é especialista, que é o tema da astronomia, com a história da família dela, do ponto de vista médico. Vai falar um pouco das doenças que rolam na família dela, então vai juntar o macro e o micro. Eu achei essa proposta interessantíssima. Separei um de uma autora caribenha, jamaicana, chamada Nicole Dennis Ben, e o livro é Bem-vindos ao Paraíso, pela editora Morro Branco. Esse também fiquei curiosa para ler em 2020, mas não deu tempo, tinha muita coisa na fila. Então esse daqui eu vou colocar meio que como prioridade para 2021. Parece que vai tratar de turismo sexual nessas ilhas caribenhas. Então é um tema que eu acho que eu nunca li sobre, pelo menos não de um ponto de vista ficcional. Escolhi um livro policial também para dar essa variada. E aí o pessoal acertou, a editora também, dublinense. E o livro é As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. É um livro que vai misturar um assassinato com viagem no tempo, então é uma coisa meio doida. Olha só, vou ler rapidinho. Dia após dia, um homem acorda em meio aos preparativos de uma festa em honra a Evelyn Hardcastle na mansão Blackheath. Dia após dia, em um corpo distinto. Cada hospedeiro é uma nova chance de descobrir o culpado pela morte da estrela da festa, que se desvela durante o luxuoso baile de máscaras. Nossa, parece muito bom. Esse é outro que eu tô animada para ler já em 2020, mas não vai dar tempo, então eu vou jogar para 2021. Um livro de aventura, mas que parece que é um relato de um caso real, então nem sei como é que eu classifico, se é não ficção esse livro. Me falaram que é não ficção. Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, pela Companhia das Letras. Eu li um livro do Jon Krakauer em 2020 e me fez muito bem. É um livro sobre escalada de montanhas, vários artigos falando sobre escalada de montanhas. E foi no comecinho da pandemia, no comecinho do isolamento social, em que a gente ainda estava tentando se adaptar a essa situação de isolamento. E foi um livro que me deixou escapar um pouco dessa realidade tão dura que a gente está vivendo, né, pro lado da aventura. Então eu pensei em colocar um desses também para 2021, porque nós não sabemos o que nos aguarda. E os dois últimos que eu coloquei são de não ficção, mas não são exatamente de estudo, porque eu já percebi que se eu coloco o livro de estudo como uma meta fixa para mim, eu meio que perco a vontade de lê-los. Então, os de não ficção que eu coloquei são livros mais ligados ao que eu gosto de ler por lazer também, tá? Apesar de serem temas pesados. Um deles é esse aqui, Paisagens da Memória, da Ruth Kluger, Autobiografia de uma Sobrevivente do Holocausto, pela editora 34. Também acertaram a editora 34, mas acharam que ia ser Dostoiévski, que estava na minha lista. Dessa vez vai ser Ruth Kluger. Então, livro de memória sobre o Holocausto, recomendado pela Luana, do canal Abstração Coletiva, que eu confio muito, e provavelmente vai ser um livro difícil, é daqueles difíceis de digerir, mas que eu costumo gostar muito. Livros que tratam de memória e desse período tão violento. E o último, mas não menos importante, que eu quero mostrar para vocês, dos 12 livros para 2021, é um que está há algum tempo me esperando aqui, acho que agora vai. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, pela Companhia das Letras. Esse é o único calhamaço que eu coloquei, porque eu já tô querendo lê-lo há muito tempo
E eu dei de presente esse livro no último Amigo Secreto que a gente fez aí dos booktubers. Eu presenteei a Bárbara com um exemplar desse livro, no intuito da gente tentar ler junta. Então vamos fazer uma leitura conjunta. Quem quiser participar já avisa aí nos comentários, porque eu também não quero deixar muito pro fim do ano não. Eu queria já ler esse no primeiro semestre. Ainda vou conversar com a Bárbara pra gente montar um cronograma e tudo. Mas se já tiver uma lista de interessados ajuda bastante. Tá bom? Esses foram meus 12 livros para 2021. Me conta se você já leu algum deles ou se tem vontade de ler. E me conta também se você já separou algum livro para 2021. Eu adoro esses vídeos de listas, de metas. Então se você também tiver um canal e tiver esse tipo de lista, pode me mandar aí nos comentários, tá bom? Deixa um joinha pra mim. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu mencionei, ou qualquer livro, ou qualquer produto na Amazon, por favor, utilize meu link que está no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, certo? Muito obrigada pela presença aqui no canal, mais esse ano de 2020. Desejo que 2021 seja melhor do que 2020, espero. E em breve já tem vídeo novo pra gente continuar conversando aqui. Beijo pra vocês.